Olá, esse é Foco em Produção com Vladimir Duarte, seu podcast de eventos. Esse podcast conta com o apoio de mídia do Portal Radar. Acesse nossas redes sociais em @Foco em Producal e não perca nenhum episódio. Está no ar o Foco em Produção e hoje eu tenho o prazer de conversar com Paulo Passos, diretor executivo da Abrace. Só para todo mundo que ouve o Foco, o Paulo tem uma cara muito jovial, depois eu vou tirar um print aqui, isso é um elogio até, mas com 45 anos de carreira. Paulo, bem-vindo ao Foco em Produção. E me conta, 45 anos de carreira, me conta até chegar na Abrace, que eu acho que vai ser o mote desse nosso papo aqui, mas é importante falar da Abrace. Eu gosto de falar de associações no mercado de eventos, mas conta um pouco do que te trouxe em 45 anos de carreira até esse momento de hoje aqui. Tá, Duarte, primeiro, imenso prazer falar com você. Pelo elogio aí, depois só me passa o número do Pix, eu passo, está combinado, jogo fechado, sem problema nenhum. Duarte, na verdade, eu segui a profissão do meu pai, cara. Meu pai foi da primeira turma de feiras do Brasil, que inaugura a FENIT ali em 1958. Meu pai já entra na sequência como diretor do Salão Automóvel, né? Ainda nos antigos pavilhões do Parque Ibirapuera. Papai inaugura o AMB em novembro de 70 como diretor também do Salão Automóvel. E aí começa até a vida dele, etc. Tal. Eu, com 16 anos, em 1979, eu começo a trabalhar com o papai. E aí eu lembro que, até hoje, eu cheguei lá de terno e gravata, né? Vai fazendo aqui? Não, vim trabalhar com o senhor, né? Tá, mas por que você tá com esse terno aí? E eu falei, mas é que o senhor trabalha com terno? Ele falou, mas eu sou diretor. Meia hora depois, eu estava descarregando um caminhão de madeira. Eu fazia piso, piso distante. E aí, cara, nos primeiros anos inteiros, fora estudo, né? Eu trabalhei em duas áreas. Foram dentro de feiras, sempre feira. Isso é importante frisar, feiras. Metade do trabalho na área comercial, então, vendendo stand, vendendo espaço, né, para participação de feiras, assim por diante, cota de patrocínios e tal. E a outra parte na parte técnica. Então, eu sou da época de prancheta ainda, eu sou da época de caneta nanquim, de letra 7, de normógrafo. Eu sou de ir à noite fazendo projeto na mão, fazendo perspectiva na mão, 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga, etc. Tal. 15 dias fazer um projeto, não é meia hora como o cliente que é hoje em dia no AutoCAD. Era um negócio que demorava, etc. Tal. Veio dessa época. E aí, cara, tentando resumir, em 45 anos a gente faz muita coisa certa, uma coisa errada também. Felizmente, parece-me que mais coisas certas do que erradas. Eu trabalhei em todas as pontas do setor. Isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho, que eu entender o ecossistema do negócio, né? De novo, o setor de feiras de exposições. Então, eu já trabalhei em promotora, né, como na Alcântara Machado, como comentei agora há pouco. Depois eu trabalhei em outras promotoras, de gerente operacional a diretor de feira. Trabalhei em pavilhão, então, Centro de Convenções da Bahia, Centro de Convenções de Pernambuco, IMB, Mart Center, ITM, Promagno, sei lá mais o quê. E também de gerente a diretor de pavilhão, de centro de convenções. Montadora, eu tive o privilégio de trabalhar na que foi a maior montadora da América Latina, que chama-se Compacta, né, naquela época, que era a empresa de montagem da Alcântara Machado. É um outro mundo, é um outro universo. E tive uma montadora pequena e assim por diante. E, cara, eu sempre fui apaixonado por associação, tanto que eu participei, se não me engano, de todas as associações do nosso setor, desde que eu me entendo por gente. Então, desde a Abracef, que nem existe mais, que era a Associação de Centro de Convenções, a BEOC mesmo, eu fui diretor, tenho o privilégio de ser sempre diretor 2 vezes. Eu sou do conselho do meu condomínio, enfim. Eu acho o seguinte, cara, você tem 3 tipos de pessoas, agora vamos falar de condomínio, vamos falar dos outros, vamos falar do condomínio. É muito bom. Você tem aquele cara que passa na rua, falou que condomínio legal e, né, mora em outro lugar. E aqui você tem aquela turma que participa das reuniões de condomínio, dá ideias, dá projeto, briga porque o que você acha que é o melhor para o condomínio. E tem uma terceira turma, que é aquela que entra no elevador reclamando de todo mundo, mas não faz porcaria nenhuma. Né? Então eu achei que eu sempre gostei de ser um cara que faz alguma coisa. Porque no caso do condomínio, é meu imóvel. Eu quero que ele valorize, é onde eu moro, não é nem uma construção de grana, é onde eu moro. Então, eu quero que as coisas aqui funcionem da melhor forma possível. Então, aquilo que eu puder dar de contribuição, de ideia, de trabalho, etc., para que o meu condomínio seja melhor, eu vou fazer. A associação é o mesmo conceito. Eu lembro que na época da pandemia,
Cara, o que a gente trabalhou na época da pandemia, as associações do setor de eventos, em especial a do sistema expositor, o que a gente trabalhou, o que a gente teve de reunião, o que a gente emitiu de documento, o que a gente viajou, o que podia fazer para que a gente voltasse. E aí eu ficava vendo os comentários, a associação não serve para nada, etc. Cara, eu queria morrer, porque a gente via o nervoso que a gente estava e fazer tudo que a gente podia estar fazendo para voltar. Enfim, dando um histórico mais ou menos aí de 45 anos, é isso. E tenho o privilégio de estar à frente da Abrace, Associação Brasileira das Empresas de Cenografia e Montadores de Estantes, nos últimos 5 anos. E esse ano, inclusive, eu assumi também a vice-presidente de comunicação da MPI, que é o Meeting Professional International, que é a maior entidade de organizadores de eventos do mundo no capítulo brasileiro. Sim, também tenho essa. E até dezembro do ano passado, nos últimos também 5 anos, coordenei a comissão de eventos da BNT. Aí eu saí agora no final do ano. Agora é uma outra turma que continua fazendo parte da comissão, mas eu já saí da presidência agora. Então, tá aí uma estrada, dá até para terminar o programa já. Brincadeiras à parte, uma coisa importante sobre a associação que você mencionou, né? As pessoas, é curioso, provavelmente as pessoas muito ligadas ao seu radar, né, comentando isso, enquanto do lado dos profissionais de eventos como produtores, enfim, do qual eu faço parte, a gente discutindo a criação de uma. E aí veio a NPPE, que é muito nova, mas que está aí já há um certo tempo, esses 2 anos de atuação mais frenética, participando já de debates mais importantes, a gente está lá, e você tem total razão, assim, o estar associado a algo é fundamental, independente se é o condomínio ou se é a sua associação de trabalho, aquela que te representa, assim. Você só vai mudar as coisas participando de um coletivo, ninguém faz nada sozinho, vídeo cenografia, ninguém levanta a parede sozinho. Então, assim, acho que você tocou na importância do momento pandêmico, que foi realmente muito difícil. E o que me chama a atenção é quando você me conta a sua história desse trajeto que você teve, esse escrutínio que você e seus colegas sofreram para poder brigar para retornar nas feiras, pelo menos, né, com algum controle, que era o lugar mais controlado que dava para se ter algum evento. Eu fico pensando, você sentiu falta, de fato, de um reconhecimento do Estado? Tá? Eu não vou falar em governos, porque governos são temporários. Mas o Estado brasileiro, de fato, tem uma certa dificuldade, a meu ver, eu até tenho 30 anos só de carreira, até posso falar só perto de você. Para outros é muito, mas para você eu posso falar só. Mas eu sinto que o Estado não compreende, assim, por mais excelentes textos, faculdades, etc., todo o mise-en-scène que tem, mas eu sinto que o Estado, de fato, não compreende o mercado mais e depois os derivativos de eventos, assim. Você acha que o Estado, de fato, entende o que somos nós como potência? Ixi, cara, agora você tem que dar umas 3 horas para conversar. Tudo bem, faz programa 1, 2 e 3. Quem me conhece sabe que eu não tenho verborréia verbal, cara, eu não consigo parar de falar. Olha, buraco um pouco mais embaixo do que você falou agora, tá? Então, vamos começar global e vir para cá. Vamos começar a nível global, tá? Primeira coisa, e você tocou num assunto que para mim talvez uma das grandes bandeiras que eu tenho, tá? Como profissional. Acho que, ou seja, primeiro, nós precisamos deixar alguma coisa. A gente precisa deixar alguma coisa. Então, seja plantar uma árvore, seja ter um filho, seja escrever um livro, ou deixar alguma coisa. Para mim, exatamente essa é a minha bandeira. Número 1. Na época da pandemia, o que ficou claro? Os governantes no mundo inteiro, tá? Colocaram todos os eventos no mesmo balaio, na mesma cesta. Eles comparavam ali Lollapalooza com o Congresso Brasileiro de Pediatria e casamento. Então, no mundo inteiro houve esse problema. Então, não foi uma coisa do governo de São Paulo, o governo brasileiro, do Rio de Janeiro. Não, no mundo inteiro foi assim. Por quê? Naquele momento, a primeira coisa que descobriu? Cara, esse vírus ele se transmite como uma gripe, como se fosse uma gripe. Né? Então, não é que ele é uma gripe, do mesmo processo da gripe. Então, a via respiratória. Na hora que você descobre isso, quando você está gripado, o que você normalmente faz? Quem tem filho pequeno sabe disso. Coloca o filho pequeno na creche, começa todo mundo gripado ali, porque é o contato. Ao fazer isso, o que o pessoal fez? Separa todo mundo. Daí que aconteceu os blackouts no mundo inteiro, separando todo mundo em casa, para não transmitir o vírus, que naquele momento não tinha uma taxa de fatalidade alta e assim por diante. Então,
no mundo tinha esse problema, aqui não foi diferente. E aí a nossa grande briga, nossa grande discussão foi mostrar que, cara, feira é feira, show é show e casamento é casamento, todos são importantes. Vai falar para uma noiva ou noivo que o casamento deles é menos importante do que o Rock in Rio. Vai falar para ele ferrando. O casamento para eles é o mais importante. Então, todos são importantes. Não tem nenhum. Agora, são completamente diferentes em seu objetivo, em sua necessidade, sua característica física, seu dinheiro, tudo, absolutamente tudo. Só uma palavra evento. Eu faço uma analogia muito com medicina. O cara é médico. Agora, pergunta para um gastro alguma coisa da perna quebrada. Ele tem uma noção por alto ali. Né? Então, esse foi o grande problema que a gente teve naquele momento. E aí a gente começou a brigar com diversas reuniões lá. Teve uma que foi altamente emblemática, que a gente estava com a secretária Patrícia Ellen, que foi uma grande parceira nossa nesse processo ali, com o secretário de saúde na época, o doutor, enfim, não lembro exatamente o nome dele, e mostrando, a gente fez uma apresentação mostrando, então a gente estava aqui no Palácio do Governo, falou, olha, isso aqui é o Lollapalooza, isso aqui é um congresso, isso aqui é uma feira comercial, o que a gente quer voltar começar por aqui, depois a gente volta, mas agora a gente quer isso é bem beabá do beabá do beabá. E aí nós fomos convidados para fazer a Expo Retomada, como você deve lembrar, eu fui responsável, inclusive, pela implantação dos protocolos, nunca fiquei tão nervoso na minha vida. E ali, olha que bacana, o resultado final da Expo Retomada é o seguinte, nós tivemos uma taxa de infecção na Expo Retomada, houve infecção na Expo Retomada, tá? Por mais controle que a gente tenha feito, houve. Tá? Eu lembro que nós tivemos em 2.000 pessoas que entraram, que fizeram teste na entrada, fizeram teste nas 7, 15 e 20 dias depois, houve teve teste de anamnese, foi uma série de coisas, tudo certificado e com gerência do Comitê de Crise, da Secretaria e da Vigilância Sanitária. Nós tivemos 3 casos. Naquele mesmo momento, naqueles dias, na cidade de Santos, que é onde foi feito, a taxa estava, para cada 1.000 habitantes, estava 9 pessoas infectadas. Portanto, seriam 18 pessoas. Então, dentro da feira, naquele momento, era mais seguro do que se andar na rua. Do que estar fora. Então, com isso, a gente acabou demonstrando. Agora, dentro do que você falou agora, tenho o privilégio de ser o idealizador de um projeto que virou um projeto de lei, agora é uma lei na cidade de São Paulo, de tipologia de eventos. Tá? O que é esse projeto? Na época da pandemia, o governo do estado de São Paulo soltou um processo de abertura, de retorno, né? Soltou um negócio que eu tive cólicas intestinais, estomacais, tive tudo que você possa pensar, tive 2 filhos naquele momento, do evento sentado ao evento em pé. Eu quis morrer com aquela porcaria. Eu lembro dessa história. Você lembra disso? Aí eu falei, cara, eu até entendi a cabeça do médico. Que esse cara, quem escreveu, ele é um cara que só dá aula magna, só vai no congresso, entra por uma porta, vai lá, só vê tudo. Ele não sabe o que é a feira, na realidade, são patrocinadores que você não consegue fazer o congresso, etc. Enfim, etc. E aí, foi quando a gente falou, cara, pegamos uma norma da BNT, que é 16004, naquele momento eu coordenava o comitê de eventos da BNT, nós revisamos essa norma, passamos um ano e revisamos, e graças ao empenho, ao apoio do vereador Rodrigo Lara, aqui de São Paulo, que comprou a ideia, eu cheguei para o Rodrigo, eu estou com uma ideia assim, sensacional, ele comprou a ideia. Hoje, se acontecesse a mesma coisa hoje, não poderia fazer de novo os eventos sentados e evento em pé. O que mais? Aí uma outra discussão minha, ainda dentro da tipologia. Você lembra que no começo eu falei, eu sou profissional de feira, de feira. Sim. Cara, eu também fui produtor. Eu também fiz muita produção de feira. Se você perguntar para mim, Paulo, vamos fazer um rodeio? Quero te contratar para fazer um rodeio. Pago super bem. Eu vou falar, Duarte,
quanto ao pagamento, se quiser pode mandar, tá tudo certo, mas eu não vou poder fazer o rodeio, porque, primeiro, eu não gosto. Sim. Segundo, eu não sei nem por onde começa. Né? Então, ou seja, qual que é a minha grande defesa? Mesmo, vou me colocar como produtor, porque eu fui durante muito tempo, mesmo nós produtores, sim, ou profissionais, dependente da sua área de atividade dentro do setor de eventos, nós somos profissionais generalistas, óbvio que você precisa ter uma visão do todo, mas nós somos profissionais, acima de tudo, especialistas. Então, cara, você tem uma turma de evento social que faz aquilo ali com uma maestria, os eventos sociais. Concordo. Feira, que é o que eu faço, é diferente, é uma outra pegada. Show, eu falei do Rock in Rio, é uma outra pegada. Então, e aí, eu não posso culpar o governo do Estado de São Paulo porque ele agiu como todos no mundo inteiro, e se você me permite, o erro é nosso também, porque a gente se enxerga mal. Você coloca, hoje, a gente também não se posiciona. Você tem aí associações que falam que se representam o setor de evento, tem pelo menos 3 ou 4. É importante a gente começar a entender, ou seja, que cada um tem que ficar no seu quadradinho. Todos trabalhando muito bem, não estou falando mal de ninguém, pelo amor de Deus, tá? Todos trabalhando muito bem. Mas tem que ficar, a Brasce, por exemplo, eu falo não, pelo menos, para umas 2 empresas por mês que querem entrar na associação. Por que eu falo não para elas? Primeiro, ou porque não estão na régua mínima que a gente fala para entrar dentro da Brasce, né? Ou porque não são empresas de cenografia ou montadoras. São empresas que são agências, e tudo certo com a agência, é nosso cliente, adoro, pelo amor de Deus. Mas que se apresentam ao mercado como montadoras. E não são. Tem um monte. Cara, é a mesma coisa que eu quase, não exatamente igual, mas é como, fazendo uma analogia, como se eu entrasse num tribunal e falasse, sou advogado. Sei direito pra caramba, mas você tem OAB? Não. Então você não é advogado. Eu sei. Eu fiz a pergunta do Estado, assim, porque, dada a sua profundidade, a vivência que você vem do seu pai, ou seja, o cara que teve no primeiro grande evento moderno do Brasil, digamos assim, eu sinto que precisou de muito diálogo de todas as grandes associações e de muitos profissionais, enfim, para que entendessem não só a potencialidade, mas a problemática que era o mercado de eventos como um todo, e aí não só o Maiço, a parte de festas, enfim, o que fosse, todos eles, demorou muito E aí era uma questão de governo, tudo bem, mas eu entendo que isso tem a ver com uma questão de Estado, né? Isso vem do Brasil de sempre. Entra o Ministério do Turismo, sai o Ministério do Turismo, as coisas, elas balançam, às vezes vão, mas eu sinto que não compreendem essa potência reunida. Então, porque quando a gente fala de cenografia, por exemplo, ela está envolvida em todas essas áreas, né? A social, né? Das festas, casamentos, etc., enfiado nas feiras, 200, está tudo, assim, tudo tem cenografia. Eu já fui produtor cenográfico, já fui gerente de cenografia até, adoro montagem, não tenho mais saco, mas como você adora também, assim, não é uma história, mas está no campo. Mas eu sinto que foi muita gente falando que o pessoal dá atenção, que era um coletivo de profissionais como você, por exemplo, que tem muita bagagem, muito conhecimento técnico, que, deviam ter ouvido antes antes de fecharem evento sentado, em pé. Essas loucuras todas que a gente viveu, pode até ser uma coisa de governo na época. É importante, eu sempre tenho um cuidado do programa não ser apolítico nesse sentido, porque a gente tem que discutir coisas para o Estado. A gente pode falar do Estado brasileiro porque o Estado está acima de qualquer governo. Mas eu sinto que a gente precisa muito ficar levantando bandeiras, e às vezes eu vejo políticos se apropriando. Outro dia eu postei no Foco Produção um político que diz que fez a lei dos eventos. Isso é mentira, desculpa, porque a gente está ainda discutindo com a Érica Cocai a nossa profissionalização. Diferente do reconhecimento que as empresas de cenografia têm, ou as agências de eventos, o profissional, como um produtor, por exemplo, não tem. Tem algumas coisas que aconteceram, mas não tem, de fato, uma regulamentação. E eu fico vendo esse carnaval em cima de um mercado que é tão poderoso, cara, e que eu não entendo porque que os governos, aí eu posso falar de governos e o próprio Estado, não compreendem a nossa importância. Assim, isso é uma coisa, de fato, que eu já discuti com Roberta, assim, no programa que eu fiz com ela, com o PO, já falei um pouco sobre isso, com Líbia Macedo, querida Líbia Macedo, enfim, e fico nessa história. Eu queria entrar no detalhe aqui desse programa que muita gente vai querer ouvir, porque aconteceu a história do CONAR. E é engraçado
eu sempre até falei isso, assim, não cai toda hora um stand, né? É tipo um avião, não cai toda hora um avião. Isso é uma verdade, a gente sabe. A gente teve um retorno. Desculpa, não cai por um. É que nem um avião, também não cai apenas por um motivo. O avião é uma somatória de motivos para poder cair o avião, né? O stand normalmente acaba sendo uma coisa. Quando acontece é raríssimo, mas depende também. Desculpa. Eu me lembro que não, foi boa colocação assim. Eu quero colocar assim que de fato a sonografia brasileira, no geral, é uma sonografia confiável, né? A gente não fica vendo tragédia o tempo inteiro, é óbvio. Sim. A gente teve um retorno de pandemia com uma APAS problemática, lembramos daquela APAS e foi um mix de coisas, a gente sabe que foi, porque foi muito debatido nesses anos, faltava gente, corre. Mas tem um ponto do texto da Abrace que eu vou deixar nos links aqui de interesse do podcast, que foi muito interessante, que eu resumi daqui na minha cabeça, mas foi a mania de excesso de concorrência, o leilão de preço que as agências fazem, /cliente, porque as agências são empurradas pelos clientes, e eu achei isso tão interessante vocês como associação colocarem isso lá, né? Falarem, pô, dá um tempo nesse negócio de leilão, entendeu? Tem até um termo que vocês usam, for something, alguma coisa, que na hora eu não conhecia, eu li alguma coisa, mas é uma coisa de, no máximo, quatro cenografias em leilão de preço, vamos chamar assim, os famosos concorrências. Mas eu gostei muito do posicionamento da Abrace, e foi aí que me deu o estalo, preciso falar com o Paulo, porque alguém resolveu tocar na ferida, né? Porque foi meio estranho o que aconteceu no Conar, apesar de uma fatalidade, só caiu aquele stand, não caiu os stands do Conar. A gente tem que também parar um pouco, mas foi um caos, né? A internet hoje faz esse caos, e foi caótico para todo mundo, né? Você vê isso em tempo real. Engraçado você falar isso. Hoje, né? Exatamente hoje, nós colocamos no ar, enfim, nas redes sociais, um post que ele tem feito semanalmente com a Ampro. É um trabalho feito Abrace e Ampro. Então, ou seja, a Ampro representa as agências e nós representamos as empresas de cenografia e montadoras. Então, a gente está fazendo uma campanhazinha são pílulas, né? Cada sexta-feira, uma vez por semana, a gente coloca uma pílula. E a de hoje, que eu coloquei hoje, está assim, ó. Defenda o sistema for or pay, ou 4 or pay, for or pay, né? E diga não às concorrências com mais de 4 participantes ou com características desleais. Leilões de preços não fazem bem para a sua empresa nem para o setor. Ou seja, somos nós, como a gente está falando para a gente mesmo e está falando para o mercado. Ou seja, não é uma ferida que tem que tocar né, joga a primeira pedra quem nunca pecou, cara. Então, acho que todo mundo tem que estar nesse processo, né? Não adianta nada o cliente fazer e a agência fazer, ou a agência não fazer, a montadora fazer. Ou seja, é um processo que ele tem que ser todo mundo. Olha, vamos jogar limpo todo mundo. Então, cara, é isso aqui. A gente recebe como associação, às vezes, dentro dos nossos grupos, o cliente que faz assim, ele manda para 50, 70 empresas para fazer projeto e assim por diante. Então, eu acho que não é por isso que, de novo, ou seja, não tô, como você falou, foi uma fatalidade, tá? Mas a gente aproveitou essa ocasião para tocar em 2, 3 assuntos, de 10 que são importantes, mas pelo menos 2 ou 3 que cabia naquele momento, que a gente julga importante. Eu falei, cara, é assim, a gente está construindo coisas que pessoas vão passar, vão usar, vão usufruir. É arquitetura efêmera. Tá? Não dá para você construir um palco que cai, não dá para você construir as coisas. É coisa séria, não é coisa de gente grande. Não é para amador. A gente não está brincando. Então, você não pode contratar por preço. Óbvio que preço é importante, é a menor dúvida. Tudo na vida o preço é importante. Mas ele não pode ser o ponto-chave para tudo. Porque senão você vai comprar errado. Ainda mais numa coisa que, de novo, você precisa de conhecimento técnico. É como se eu fosse o seguinte, eu vou te perguntar, Duarte, você vai ter que fazer uma cirurgia, tá? Você vai escolher o médico por preço ou você vai escolher o melhor? Ou você vai escolher o melhor que você possa pagar? Sim. Entendeu? Ou seja, não, eu vou escolher pelo preço. Eu vou pegar o melhor diploma e vou passar para o que está me cobrando mais baratinho fazer. Porque é assim que o pessoal acaba comprando, às vezes comprando cenografia e montagem, contratando profissionais e assim por diante. Não é só cenografia e montagem, não é todo o resto também.
Todo o resto da cadeia de eventos. Você tem razão. Entendeu? Isso quando, no nosso setor, a gente tem muito isso. Esses dias agora nós entramos com uma ação numa empresa, ganhamos, como entidade, né? Do cara que pega o projeto com um, leva para o outro, e aí tem alguém que monta. Enfim, a gente processou o cliente e a outra montadora, que não é associada à nossa. Porque isso você sabe que acontece direto. Então, acontece. A gente precisa brigar por essas coisas. Veja, durante a pandemia, eu não tenho um grupo com amigos aí que são diretores e gerentes de feiras e de pavilhões, que a gente montou um grupo chamado Subindo a Régua. Cara, estava na pandemia, né, porque precisava fazer alguma coisa, então a gente se encontrava para online, né? Assim, a ideia era feira. O que a gente pode fazer para melhorar o nosso negócio? O que a gente pode fazer? Algumas coisas que a gente vê anos jogando embaixo do tapete, será que a gente não consegue limitar, por exemplo, tentar que não tenha mezanino? Não tem mais necessidade de ter mezanino. Mezanino nasceu numa época que só tinha um AMB aqui em São Paulo, e as feiras crescendo, não dava para crescer, não tinha mais para onde crescer, começou a crescer para cima. Agora a gente tem, em São Paulo, você tem, sei lá, cidade de São Paulo, você tem quase 3 mil centros aqui, então você tem espaço. Agora, com o advento volta do AMB agora, então não tem mais essa necessidade. E ali é dinheiro do expositor, dinheiro do patrocinador, depois a feira é ruim. Não é feira ruim, o cara que gastou errado. Pouco tempo de... Então, ou seja, tem uma série de equações, então a gente começou a discutir isso. A mezanino é uma das coisas que a gente conseguiu quase tirar de todo mundo, mas ainda tem algumas feiras, mas já foi um dos lucros que a gente tem. E a gente está, nesse momento, criando... Tive a reunião hoje passou a tarde inteira disso. A BNT, agora não mais não estou mais no comando, mas naquele momento foi uma das coisas que eu idealizei, faço parte apenas do grupo. A gente está montando a norma brasileira de montagem de eventos. E ali a gente está, sabe, a 8ª norma do setor, colocando... Hoje a gente estava falando sobre instalações hidráulicas, instalações hidráulicas, e teve um outro tema que foi... instalações elétricas e instalações hidráulicas, a gente estava falando sobre isso. Porque, não dá para... segura esse fio aí. Não para, tem que profissionalizar. Eu recentemente fui fazer um evento no AMB, foi agora em agosto, fui ver a entrega de um projeto que eu fiquei gestando aqui 3 meses, e era uma feira do setor agro, da agroindústria, na verdade, né? A Ciaves, até a feira de suínos e aves, uma feira gigante. E, assim, o que eu tenho percebido, inclusive em feiras menores, também fui a São Paulo entregar umas no começo do ano, independente do tamanho, o tempo de montagem está cada vez desaparecendo, assim. E aí a gente vê o que foi muito falado no acidente do Bradesco Seguros, lá do Conar, da tal da Inter, que eu nem conheço, mas... que o prazo de montagem era pequeno. Assim, eu tenho percebido... Aí eu vou falar da minha experiência. Eu tenho percebido um prazo de montagem para algumas muito pequenos, para outras razoáveis. Às vezes eles são razoáveis 4 dias, mas você vai ver, tem 400 estandes dentro do AMB, com máquina entrando no meio do caminho, desmonta estandes. Assim, eu sinto que as promotoras que detêm o dinheiro da captação do patrocínio e vão fazer a execução do projeto, elas não estão quantificando. Eu estou te falando como produtor executivo, tá? Eu, no lugar delas, faria uma revisão de projeto. Eu não estou falando que é simples, até porque eu também estudo o setor, mas eu vi coisas assim do tipo, vai montar uma feira com 200 pancadas estandes, precisa passar uma máquina da agroindústria no meio, aí já tem o stand de desmontar o piso do cara, aí começa aquela aceleração, é o cara que não dorme, é o cara que faz virada, aí você vai vendo assim, sabe a história do avião que você falou, é um monte de coisa para ele cair? Começa a dar isso, né? O cara não dorme, o cara não come, o cara está estressado, tem cliente que não sabe ser educado, gentil, isso é uma realidade de pavilhão, e eu vou te falar, o cliente intermediário, tem um monte de produtora e produtor de agência que é grosseiro com seus contratados, mas muito grosseiro, assim, eu já vi, e assim, eu acho que esse tipo de coisa no mercado de construção cenográfica, que é o que a gente está debatendo aqui, ele, se não for muito amarrado, ele é justamente todos aqueles detalhes que fazem um avião cair, é justamente isso que eu acho que faz um stand colapsar por algum vacilo. Eu acho que a gente está tendo pouco tempo para executar coisas muito grandes. E você falou muito bem, vejo muito menos mezanino nas obras. No Ciaves eu vi 1 ou 2. Cara,
Se você pegar somente a carta da Brás que a gente contou agora, a gente toca em dois assuntos em dois tópicos que estão nesse mesmo assunto que você comentou agora. O primeiro são os prazos de montagem. Sim, os prazos de montagem, tem alguns que são, cara, inexequíveis, tá? Desmontagem nem se fala. Desmontagem, Nossa. cara, desculpa, tem hora que é demolição, não é desmontagem. É verdade. Terceiro, fazer a galera trabalhar de noite, virar noite. Então, tem uma série de coisas que a gente tenta pautar e tentar. Veja, é muito fácil virar assim, a culpa é do promotor, ou a culpa é do pavilhão. Cara, eu acho que eu sempre, como eu tive, inclusive, de todos os lados, eu acho que o segredo da história, puta, vamos sentar todo mundo tudo junto e vamos tentar achar soluções. Para mim, esse é o grande caminho. Tá? Fui convidado, inclusive, ontem, o BRAF vai fazer um evento em outubro, vai estar em Recife, vai juntar toda a diretoria do BRAF, associados, e esses temas da carta, inclusive, vão ser temas que vão ser debatidos. Eu fui convidado, inclusive, para debater esses temas. Então, bora lá. Primeiro, o promotor do evento, se ele puder, ele tem magia. O problema é que não tem calendário, cara. Você pega em São Paulo hoje, 70% das grandes feiras acontecem na cidade de São Paulo, e as feiras estão... Desculpa o termo, eu acho que na época da pandemia, estava todo mundo rezando para Deus para voltar. Aí eu acho que Deus, independente do nome que você dá a ele, ficou olhando para a gente e falou, é que esses meninos, eu gosto deles, é tudo bonzinho, acho que eu vou ajudá-los. E resolveu abrir a torneira do setor de eventos. Eu fui um dos que errei quando eu falava, como é que você vai voltar? Né? Que ela perguntava para mim, né? Nas entrevistas que eu dava, não, nós vamos voltar, não há a menor dúvida, acredito piamente nisso, inclusive até botei uma matéria que 4 anos eu escrevi, botei esses dias, enfim. Só que eu achei que a gente ia voltar feito uma bola de neve, sabe aquele processo que você vai crescendo, assim, devagar? Sei. A gente voltou feito uma avalanche. A gente voltou feito uma avalanche. Né? E aí o setor só aumenta, que bom! É a pujança do setor, mostra como o setor de eventos é forte, como o ser humano precisa disso. Então, tá tudo certo, não estou reclamando, pelo amor de Deus. Tá? Me perdi, agora nem sei o que está falando. Você está falando desse volume e da falta de calendário, e a gente vai entrar no assunto. Sim, então, o que acontece? Os pavilhões também não têm data. Né? Então, aí você fala, então faz menos feira. Então tá bom, então eu vou falar com o pessoal da indústria farmacêutica que eles não podem mais ter feira na área deles, porque o calçadista ganhou. Não dá. Então, qual que é a solução? Tá? Tem duas. No meu entender, tem duas. E dessas duas a gente coloca a nossa carta. Primeiro, você tem que fazer, se você tem... Veja, você como você falou, você foi produtor também. Eu cheguei a fazer evento que você montava em 2 horas. Porque eram tabletops no hotel. Levava lá, pipipi, acabou. Em 2 horas estava pronto. Era um tabletop que era só... levava mais tempo para descarregar do caminhão do que para botar ali na... É verdade. Está tudo certo. Agora, vem cá, você quer construir a Torre Eiffel? Por favor, eu preciso de 3 anos, 4 anos. Então, qual que é a sacada da história? Você precisa ter que os regulamentos de eventos, o regulamento das feiras, tá, sejam condizentes, tá, com a proposta do evento, óbvio, qual que é a proposta do evento, mas, ao mesmo tempo, com os prazos que você tem disponível. Então, por exemplo, eu não posso querer ter uma feira com estande com mezanino que eu tenha 3 dias de montagem. Não rola, não vai, tem tudo para dar errado. Não dá, porque, cara, 99% dos vendedores não dá, porque, porra, a gente é muito competente o setor. As pessoas são competentes. Né? Tem luta, vão atrás, não vão querer deixar a peteca cair. Mas está errado. Então, ou seja, a nossa briga é que os prazos de montagem e desmontagem sejam condizentes com as características de cada evento. Vamos? Não, tem que ser tudo montagem básica. Os mais simplistas falam isso. Não, tem que ser tudo octanob, baixinho. Eu falei, pô, para. Não é com a característica do evento. A gente está falando de marketing, a gente está falando de promoção. A gente está falando de coisas que trabalham com visual, sem contar que o expositor brasileiro, o stand é o alter ego dele. Se você deixar, e ele tiver grana para isso, ele no stand de 20 metros quadrados, ele quer botar a Estátua da Liberdade. Então, então a primeira briga cara, os prazos estão cada dia menores, não dá para segurar essa peteca, vai dar ruim, a gente vem falando isso já há algum tempo, mas, então, como é que se define isso? Se não tem data, se não tem espaço, porque não é que o cara, de novo,
Não é que o espaço do pavilhão está vazio, o cara não está querendo gastar dinheiro. Não tem data. Não tem data. Então, o que a gente faz? A gente diminui, faz, olha, então, em vez de fazer stand com 6 metros, vai ser stand de 4 metros. Você bota algum tipo de coisa. A outra é saber dizer não. É uma das coisas que eu coloco lá na carta. Cara, e a gente fala isso dentro da associação. E por que hoje o nosso associado é indicado pela Infor, maior promotora de feiras no mundo, maior promotora de feira no Brasil, o manual dela e a equipe comercial dela fala para os expositores, contratem associados da Brasce. Isso acontece também com a RX, acontece com a Nuremberg, também indica a gente, você tem a Francal, enfim, as principais promotoras de feiras hoje no Brasil indicam nossos associados. Porque, cara, faz todo sentido. Cara, a gente fala assim, eu te faço campanha, falem não. Todos falam não, eu sei disso. Tá? Mas a gente faz uma campanha, falem não. Não entrem nessas frias. Essa campanha que a gente está soltando junto com a AMPRO também está batendo essa tecla. Falem não, porque é a única forma do coisa. Agora, tem muita gente que fala assim? Tem. A grande maioria, na realidade. Mas assim, de novo, a Brasce, agora defendendo a associação a qual eu dirijo, a gente não está aqui para representar o mercado, a gente está para representar os associados. Casualmente, a gente representa o mercado. Tem diversas ações que a gente, para representar o associado, diversas ações, como essa que a gente da pandemia. O PERSE agora, nós tivemos 40 associados em Brasília. Gastamos dinheiro nosso para fazer o PERSE. E acaba, o mercado inteiro acaba sendo beneficiado com essas ações. Mas a gente trabalha para o associado. A gente falou de associação, vocês estão falando, vocês estão montando de vocês, né? Uma associação tem um tripé. A associação tem um tripé. Ela precisa fazer com que o seu associado gaste menos, ela precisa fazer com que o seu associado venda mais e ela precisa fazer com que o seu associado administre melhor o seu negócio. Essas são as 3 funções de uma associação. É simples assim. Se ela fizer essas 3, ela cresce. Se ela não fizer essas 3, ela morre. Essa é a missão. Eu acho que sim, cara. A gente tem que fazer agora. Eu concordo com você. Assim, eu acho que a associação, de fato, está ali para fazer com que o profissional, a empresa profissional, enfim, ela tenha, de fato, resultado, retorno, tenha diálogos possíveis, que às vezes são impossíveis para quem não está associado. E concordo com você que associações como a Brasce, ou a própria NPPE, que é muito pequena ainda, mas está ali acontecendo, e outras, a própria AMPRO, enfim, elas estão ali dialogando para o setor sempre, porque as melhorias que elas vão imputar vão refletir em todos nós, inclusive coisas que não são boas para algumas pessoas que estão ali no momento que você só vai poder discutir porque alguém foi lá provocar aquele incômodo, né, gerar um incômodo. Eu acho que a associação tem sido a melhor maneira que a gente encontra para poder não passar o que a gente passou na pandemia. Começa por aí, vídeo que vocês fizeram que refletiu em todos nós. E não foi na cenografia só, foi em todos os profissionais. Agora tem um ponto da sua fala lá sobre não tem espaço, teoricamente, porque não tem mais calendário. Eu vejo, a gente falou isso fora ainda da gravação, eu sinto falta de um Brasil pulverizado. Tudo bem, assim, para não parecer meio ingênuo, você não tem, sei lá, em Tocantins a mesma estrutura de uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Talvez não tenha toda a estrutura, mas será que a gente não tem que começar a lutar por um país mais amplo, até para começar a evitar esse processo de não ter mais espaço, de um corre-corre alucinado, e tá um centro de riqueza todo enfiado em uma única cidade? São Paulo representa mais de 70%, e os números são até maiores com as outras atividades que a gente não está discutindo do mercado. E eu fico vendo o resto do Brasil assim, chupando o dedo, e pessoas até comentando a história da COP. Mas Belém não tem estrutura. Mas será que no momento de Belém passar a ter estrutura, aproveitar um evento? Tudo bem, a gente sabe que a COP é uma coisa muito grande, séria, tem um problema lá de hospedagem, que faz parte do turismo, mas será que não é o momento de empurrar essas cidades para que a gente tenha mais amplitude e menos problemas de calendário até? Veja, você lembra que antes da gente entrar, eu estava falando que eu sou vira-lata, né? Eu falei assim, eu sou brasileiro com muito orgulho, como diria a música, né? Porque eu nasci em São Paulo, fui criado no Rio, depois eu fui morar no Recife durante alguns anos, fiz faculdade lá, volto, então é uma cidade que eu tenho um carinho assim, gigantesco. Trabalhei na Bahia, inaugurei o Centro de Convenções, trabalhei na inauguração do Centro de Convenções da Bahia na década de 1979, 80, fui para Pernambuco, então, e conheço boa parte do Brasil, já fiz feira no Brasil, ou evento no Brasil inteiro, feira em especial.
Então, eu gosto muito do Brasil, particularmente. Agora, veja, a gente está falando. Uma vez eu ganhei, tem um case do São Paulo Convention and Visit Bureau comigo, com a Helenice. A Helenice era gerente de captação nacional, eu era gerente de um centro de convenções aqui em São Paulo chamado ITM, e nós trouxemos para São Paulo o congresso da SOCESP, que era o congresso de cardiologia, que acontecia em Campos do Jordão. Tá? E a gente trouxe para cá. Agora, por que a gente trouxe? Como é que a gente conseguiu trazer? Tá? A gente conseguiu trazer porque, naquele momento, a infraestrutura da cidade não comportava mais a realização do evento, que tinha crescido muito. E, naquele momento, você é um restaurante que usava, sei lá, almoço R$70. Na época do congresso, era 140. Nossa. Entendeu? Então, estou falando números que eu não lembro exatamente os números, mas era um negócio assim absurdo. Então, eu até brinco que, na época, não foi a gente que teve competência, foi a cidade que expulsou praticamente. Dessa mesma época, nós trouxemos um evento que acontecia na cidade de Santos, naquela época, no antigo Mendes, né, no Centro de Convenções Mendes que tinha, e nós conseguimos trazer, por quê? Porque a sociedade médica que estava fazendo o evento na época, quando chegou a fazer a conta, não tinha hotel na cidade para você trazer. Tem uma terceira situação que é a seguinte: vamos falar de Recife, que é uma cidade que, como eu falei, eu tenho um carinho extremamente especial pelo Recife, me considero uma parte, um terço pernambucano. Tá? Qual é a população de São Paulo, qual é a população do Recife? Nossa população salvo engano da minha parte, é 10 vezes maior que a população da cidade de São Paulo, é 10 vezes maior que a população da cidade de Recife. Vamos fazer uma conta matemática, conta de português, como eu chamo, com os meus antepassados portugueses aqui. Quanto você gasta para fazer um stand de 50 metros quadrados numa feira de supermercado, por exemplo? Eu vou fazer uma conta, vamos falar que você gaste, uma empresa gaste R$100 mil. Falei um chute aqui qualquer. Sim. Entre stand, espaço, gente, etc. Tal. Ele vai gastar R$100 mil para falar em São Paulo. E esses mesmos R$100 mil vai gastar no Recife. Tá? Agora, qual que é a diferença? Aqui em São Paulo, todos os clientes dele já estão aqui. O plano nacional, porque os escritórios estão aqui. Segundo, a gente, numa profissão qualquer, vamos fazer chaveiro, sabe chaveiro? Quantos chaveiros deve ter em São Paulo? Quantos chaveiros deve ter no Recife? Teoricamente, conta de português, deve ter 10 vezes mais aqui. Então, numericamente, você tem um poder que a cidade tem, e sem contar que é a maior praça consumidora do Brasil, é a cidade de São Paulo, e o segundo é o interior do estado. E a feira, olha interessante, quando ele está falando de feira, é ponto de encontro entre oferta e procura. Então, você vai levar o seu produto para onde está o seu comprador. Então, se eu for fazer uma feira, por exemplo, de produtos náuticos, teoricamente, por mais que tenha uma... Não, vou pegar uma feira... Não me ocorre nenhum exemplo agora, mas se eu tiver... tem eventos que eu preciso fazer no Recife, tem eventos que eu preciso fazer em Manaus, tem eventos que eu preciso fazer... Eu fui fazer uma feira uma vez, de Palmas, do agronegócio. Você vê, São Paulo a gente tem feiras do agronegócio forte? Não, elas são todas... É um mercado gigantesco, talvez até tão grande quanto o mercado das feiras tradicionais comerciais, tá? Mas elas não estão nas capitais, elas estão muito no sul do país, na região quase na pré-amazônica, ali em Palmas, no Tocantins, daí você vai pegar Brasília, toda aquela região, lá Goiás, e assim por diante. São as grandes feiras do agronegócio. Então, a feira vai onde está o público, onde está o consumidor. Então, agora, se você falar assim, Paulo, você falou uma tipologia que é uma só feira. Há alguns anos, eu fui dar uma aula em Mococa. Me chamaram lá, tem um curso lá de turismo, me chamaram para dar, e eu fui falar sobre destino turístico. E aí eu comecei a falar, aí eu tinha um cidadão lá, não sei se era o prefeito, enfim, da cidade. Mas o que a gente pode fazer aqui em Mococa? Nossa cidade é pequenininha, você está falando você deu exemplos de Rio de Janeiro, você deu exemplos de Ribeirão Preto, você deu exemplos... Eu falei, pessoal, um dos principais marcas de leite que tem é Mococa. Faz a porra da festa do leite. Começa a falar, não, independente se você tem gado leiteiro aqui ou não. Aqui é a cidade do leite. Aqui é a cidade do leite, cara. Verdade.
né? Ou seja, aproveita o potencial do teu nome com uma marca que já é uma marca famosa de laticínio, de laticínio. Eu compro na minha casa, tem leite Mococa, nem sabia onde. Cara, é uma cidade belíssima, puta, sempre, galera extremamente agradável. Então, assim, eu acho que a questão é a seguinte: quando a gente fala de. Você hoje, Recife, cada dia tem mais feiras acontecendo, mais eventos acontecendo, os congressos começaram a voltar a viajar. Tem uma época que começou na década de 70, com o Paulo Gaudense, se eu não me engano, na Bahia, que fez um trabalho maravilhoso de mostrar o Nordeste, mostrar a Bahia. Depois Recife, Fortaleza. Fortaleza hoje em dia está com um calendário lotado também. E muito o quê? Com os congressos, em especial, os congressos médicos, que tem um potencial gigantesco, porque, veja, é a nossa área de atuação. Cada dia está mais difícil de você tirar a pessoa da casa dela, do escritório, para ir em algum lugar. Sim. O evento hoje em dia é que nem a feira, né? A feira, como fazia antigamente, não se faz mais. Hoje é uma somatória de motivos. O que vai fazer você, Duarte, sair da tua casa? Você mora em Niterói, que você falou, para você ir para Copacabana. Para dar um exemplo, puta, tem que sair da tua casa, pegar a ponte de Niterói. Cara, tem que ter ou um motivo muito forte ou uma somatória de motivos. É verdade. Então, eventos acontece a mesma coisa. E toda a parte turística que esses destinos, aí, a gente tem aí Floripa fazendo um trabalho maravilhoso, você tem Foz do Iguaçu, Porto Alegre, puta, agora está na hora de a gente fortalecer Porto Alegre novamente, mas é um trabalho que nós, profissionais de eventos, temos de fazer, temos de fortalecer o mercado lá, fazer a roda girar novamente lá. Então, eu não sei se são feiras, mas quando você... Porque a feira vai ser vitrine do mercado, ela vai ser do tamanho do mercado. A feira de supermercados de São Paulo é a maior da América Latina, uma das maiores do mundo. Agora, a feira de Pernambuco é importante, porque tem um mercado local também que não vem para a feira daqui. Então, vamos fazer uma feira menor, mas vamos fazer lá. Então, desculpa, eu não consigo comparar, mas eu acho que se fortalecer, estou junto com você, concordo. Sim. Agora, é importante que os destinos se fortaleçam, que entendam. Agora, por exemplo, Curitiba, esses dias agora até escrevi um termo lá para o convênio lá de Curitiba, uma carta que me pediram, para que a prefeitura entenda a necessidade deles terem um centro de convenções do porte de Curitiba. Porque senão você não vai levar evento. São Paulo, por exemplo, deu diversos eventos mundiais que iam mexer com a estrutura turística inteira. Todo o iceberg do turismo ia ser impactado, porque não tinha pavilhão. Então, isso acontece com a gente também aqui em São Paulo, entendeu? A gente apanha com a mesma pancada, cara. Eu falo isso porque você, como parte carioca, o Rio está subutilizado, provavelmente também porque a gente tem muito menos espaços do que deveria ter, né? O potencial econômico da cidade, turístico, enfim, isso tudo, os pavilhões não acompanharam. Ficou lá o Rio Centro, o de sempre, que está sempre lotado porque só tem ele. Tem lá o Expo Mag, que eu não sei mais o nome, sempre muda, mas ali perto da Prefeitura do Rio. E você está sempre com essa deficiência, né? Eu sempre falo, se querem coisas no Rio, não vai acontecer, assim. É só olhar para a cidade que está aqui 370 quilômetros, assim. Mas eu tenho tem sido recorrente essa minha fala, e na verdade era uma provocação para te ouvir, porque eu estou ouvindo uma figura que tem uma estrada muito grande, e era importante entender qual é o seu pensamento, por que o Brasil não está diversificado, e faz muito sentido para mim o que você fala, mas acredito num país assim um pouco mais plural. Você citou tanto exemplo que parece que a minha fala está até defasada, né? Você falou dos eventos de Recife, eu estou indo daqui a 2 semanas para Salvador, lá para o Centro de Convenções. Você falou do Sul, realmente um trabalho belíssimo lá em Florianópolis, ali em Camboriú, com aquele centro novo de convenções dele, enfim. Sim, então, maravilhoso. A gente está vendo que tem um movimento, sim. Eu acho que o exemplo desses movimentos fora do eixo Sudeste, que é o eixo que a gente sabe que é tradicionalmente bem resolvido por causa da estrutura e da riqueza que tem no Sudeste, especialmente em São Paulo, eu acho que na hora que isso pulverizar, aí, cara, de fato, vai ser bom para todo mundo, para as associações, para o mercado, enfim. Mas também, acho que a gente tem que esperar esse momento acontecer, que isso depende muito... Não, eu acho que a gente tem... Você me desculpe, você me perdoa se eu não concordar com uma última fala tua. Eu acho que não tem que esperar, a gente tem que fazer acontecer. A gente tem que fazer acontecer. Quer ver um exemplo? Há um tempo, eu fui para onde? Onde que era? Goiânia. Eu dou consultoria para espaços, para eventos, tá? Em um determinado shopping, tinha perdido uma loja âncora, assim, de
6 mil metros quadrados, uma coisa assim. E me contratou para ir lá porque ele queria montar um pavilhão de feiras ali. Que viu falar que o pavilhão de feira ia rodar, ia... Pera. Fui lá, passei 1, 2 dias lá com ele, e não me pagou para isso, eu fiz um relatório para ele, e falei, cara, não faça isso. Porque pavilhão de feira, primeiro já tem um da cidade, tá? Que recebe todas as feiras do agronegócio, feira calçadistas, que já tem um perfilzinho lá, e já está tudo certo. O teu perfil aqui é outro. O teu perfil aqui são eventos sociais. Você tem o cara. A Goiânia, você tropeça, é que nem Curitiba, você tropeça em universidade e faculdade, né? Uma atrás da outra, entendeu? O perfil aqui é diferente. Não estou falando que não tem feira, mas já tem um pavilhão lá. Ele ia fazer um segundo para concorrer numa cidade que tem. Não é uma cidade assim, que tem o tamanho do Rio de Janeiro, por exemplo. Não cabe, é uma questão de mercado. Então é tudo, de novo, volta na história da tipologia. Então, ok, vou fazer. É o exemplo de Mococa. São Paulo quer fazer a festa do leite. Vai ser uma droga, vai ser uma porcaria. Mococa quer fazer, vai ser um sucesso. Então, a gente entender, ou seja, qual que é a vocação do destino? A palavra é essa, o termo é esse. Qual que é a vocação do destino? A vocação é essa. Então, a infraestrutura turística tem que ser montada para esse fim. E não, ou seja, vamos copiar São Paulo. Entendeu? É a mesma coisa que a gente quiser aqui fazer um lugar para fazer o Bumba Meu Boi aqui em São Paulo. Cara, não vai rolar. É cultural, né? A gente é cultural, é um negócio que, cara, que é maravilhoso, por sinal. Quem não foi, puta, e esteja ouvindo a gente aqui, puta, der uma oportunidade na vida, vá, que é muito legal, é muito bacana. Primeiro pela cultura ser uma cultura brasileira, e é um negócio muito bacana, é um outro tipo de carnaval. Para quem gosta de carnaval, é um carnaval também, com 2 agremiações ali, é um negócio muito legal, vale a pena. Então, a gente tem coisas maravilhosas no Brasil. Agora, de novo, qual que é a vocação? Eu não sou um especialista no turismo, por mais que tenha formação e estude um pouquinho sobre o setor, tem aí profissionais que são infinitamente mais qualificados que eu, mas no meu entendimento é esse. Qual que é a vocação do destino? A gente com isso, então, cara, você vai conseguir focar isso. Uma brincadeira que eu aprendi quando eu estava estudando é o seguinte, um determinado norte-americano estava perdido numa floresta, e ficou perdido, e de repente ele achou uma clareira assim, com uma gigantesca pedra diferente. 6 meses depois, é o Parque Nacional da Gigantesca Pedra Diferente, com toda a infraestrutura que você possa mostrar, cartão postal no mundo inteiro, espalhado, etc. Tal. E a gente, por sua vez, passou décadas vendendo para o exterior o quê? Bunda, mulher pelada, futebol, carnaval e floresta. E sexo, é o que a gente vendia. Todos os folhetos nossos sempre foram isso. Aí um cara chamado Eduardo Sanovich, que agora está fazendo aniversário do falecimento dele, tá? Isso eu estou falando a política, o partido que ele era não é o meu partido, eu sou exatamente o oposto, mas aí não é uma questão de partido, é de competência, que o cara é gigantesca, que esse cara, eu sou muito fã dele. Ele criou um projeto para o Brasil quando ele foi para a Embratur, que foi inclusive o trabalho de mestrado dele, de entender o seguinte, tá, vamos lá, eu vou para como é que é? Região lá do interior do Brasil, do meio do Brasil, Pantanal. Pantanal. Adianta vender carnaval ou floresta amazônica para o japonês? Não. O que o japonês não tem? Ele tem floresta do lado dele, ele tem praia, ele tem tudo isso aí. O que ele não tem? Pantanal. Opa! Montou toda uma divulgação de Pantanal para o governo, para o japonês, e foi no Pantanal, começou a treinar como receber o turista japonês. E assim por diante. São Paulo, Tony Sandro, que para mim é um dos caras que mais entende de turismo no Brasil, é um cara que eu sou muito fã como profissional e como pessoa, idolatro realmente ele, nesses 2 pontos. O Tony fez isso com São Paulo. São Paulo é dividido em regiões. Sim. Região da Paulista é uma região do Berrini é uma outra, região norte é outra. Acabei de ler isso na minha faculdade. Eu resolvi estudar eventos depois de velho. E acabei de ler, é o que eu estou estudando, exatamente as 5 divisões aí. É segmentação de mercado, cara. Então, você entender, quer dizer, veja, assim, eu sou bem mais velho que você. Eu tenho. Você se bobear ainda pega onda. Eu já não pego mais, cara. Eu já não é mais minha praia. Então eu vou vender para você para quê? Para você ou para mim, entendeu? Então,
entender qual é o perfil do público, entender o perfil do mercado, o que cada um tem a oferecer. Sim. De novo, tipologia e segmentação de mercado. Então é muito culpa nossa, sabe, todo esse processo. É a gente que tem que começar a brigar por isso. Eu acho que, assim, eu até me expressei mal. Eu acho que o fato de estar discutindo com você, com o Paulo, com o Paulo Otávio aqui, com outras, com a própria Elo e com outras figuras do mercado de Elo é eventos. maravilhosa, sou fãzão. Eu sou fã da Elo. Elo, deixa um beijo aí, Paulo, aqui, beijo duplo para você. Eu acho que a provocação ela é demais, cara. Assim, eu acho que a provocação a gente está fazendo algo. Essa discussão, no passado não existia no podcast. Então, acho que coisas que a gente pode levar para o público que está se formando, que já está no mercado sem compreender certas dificuldades, eu acho que é óbvio que esperar não é o melhor caminho. E até a minha provocação de falar com você foi graças à nota da Abraço, como eu te falei, porque eu precisava te ouvir, já há muito tempo te acompanhando. Falei, eu preciso ouvir ele agora, porque ele dialoga numa linha que eu acho que é interesse para estar no programa e no ar. Bom, eu queria te dizer que a gente está aí quase uma hora de bate-papo, que é muito bom quando vai dessa maneira, mas eu também não quero segurar nossos ouvintes que eles também falam, pô, Vladimir e Paulo Passos não calam a boca, né? 2 cariocas, um paulistano carioca, outro carioca paulistano, não calam a boca. Eu queria, na verdade, te dizer o seguinte, considerações finais, o que você quiser falar aqui no programa, o microfone é seu, para a gente poder encerrar isso com muito gosto. A voz é sua, Paulo. Cara, primeiro, saudações rubro-negras, segunda, Palmeiras não tem mundial. Aqui a brincadeira de São Paulo é a briga com o Palmeiras. Cara, na verdade, eu só tenho que te agradecer. Eu sou apaixonado pelo setor, ou seja, como eu falei, eu segui a profissão do meu pai e realmente eu sou um apaixonado pelo setor. Tem algumas bandeiras aí que são um pouco mais emblemáticas, tem essa de tipologia, tem uma outra que é de montar uma federação, que é uma outra história que eu estou começando a me envolver. Agora a Roberta vou ficar quieto agora, porque a Roberta vai soltar um texto, eu tenho uma coluna da Roberta, ela vai estar, acho que amanhã, segunda-feira, aí depois eu posso falar. Mas assim, acima de tudo é a profissionalização do setor. Ou seja, não dá para você ter produtor que faz tudo. Cara, você é especializado em quê? Cara, foca naquilo e você fala não para os outros. Foca. Até como objetivo comercial. Isso vale para todas as empresas. Eu não consigo conceber empresas de montagem, cenografia, que não tenham um responsável técnico ali pelo aquilo que está fazendo. Ou seja, se você é um expositor, você é um patrocinador, você vai contratar uma agência, tudo certo, a agência é importantíssima no teu processo, para criar o porquê, senão, porque a participação, ter um stand, faz parte do marketing mix, pô. Você não pode trabalhar como boa parte das pessoas fazem. Você tem toda a estratégia da empresa e a feira. Não, cara, aquilo ali faz parte. Então a agência vai conseguir que você tenha um retorno melhor da sua participação no evento. Agora, quem vai construir precisa ter competência, precisa ter conhecimento técnico, precisa ter habilitação técnica. Diz a lei brasileira, hoje em dia, né, a lei atual, que uma empresa que vai construir algo, ela precisa ter registro. A empresa, não é contratar o arquiteto para assinar RT, como o pessoal faz. A empresa precisa ter registro no CREA, a empresa precisa ter registro no CAL. Então não é só pegar e contratar alguém para fazer. Por quê? Porque você tem lá alguém que estudou aquilo ali para ficar de pé. Não estou falando, não é isso, de novo, não estou falando do stand, estou falando de uma forma genérica, tá? São bandeiras que a gente, como associação, que a gente defende, que vai o selo de qualidade que nós temos da associação, tem um selo de sustentabilidade, que é uma outra bandeira que a gente abraçou também, que é extremamente importante que as empresas comecem a abraçar. E detalhe, ESG é muito mais que não jogar madeira fora, velho. ESG... Com certeza. A gente tem que bater bastante aí, você ter... banheiros limpos, você não vir à noite, de você pagar da forma correta, não entrar em contratos para pagar 5, 6 vezes, 7 vezes depois, como a gente sabe que tem determinado cliente do setor que faz. Então, é muito fácil você falar, não, sou bonitinho, etc. Mas, cara, você está pagando 7 meses depois, você está pagando 2, 3 meses depois, você está fazendo a parte mais fraca, bancar o processo inteiro e não quer pagar o custo financeiro. Então, são algumas brigas que a gente tem como entidade, como associação, e, acima de tudo, as associações como todas estarem unidas, porque cada uma faz parte, tem um pedacinho do quinhão, e juntas, aí sim, é o mesmo processo da associação, quer dizer, juntos somos mais fortes, as associações juntas também elas são mais fortes. Concordo com você. É o mesmo processo.
Paulo, obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que esse programa vai reverberar muito, até por efeito de pesquisa. Assim, você traz uma referência muito importante de vários assuntos, assim, não só de um, mas de vários. Eu acho que para todos que estão estudando, ou que estão no mercado, ou que estão se interessando em compreender quem são as figuras que hoje organizam esse processo maravilhoso que é o nosso mercado. Queria te agradecer, para mim é uma honra, um prazer estar com você. O microfone aqui está sempre aberto, tá? Para a Abrace, para você, enfim. Se quiser fazer uma coluna, mandar para o Foco, a gente coloca essa coluna no ar. E, enfim, obrigado aos ouvintes. E este foi Foco em Produção, seu podcast de eventos. Esse podcast conta com o apoio de mídia do portal Radar. Acesse nossas redes sociais em @focoemproducal e não perca nenhum episódio.